Sobre carnaval de rua, adoro carnaval de rua, tão gostoso, tão feliz, livre, né? E é uma coisa livre, solta, eu adoro. Eu gosto também muito. Aliás, sábado, eu sou madrinha do bloco Será que é? A gente vai sair aqui na esquina da Rua Augusta com a Matias Aires, concentração 2 horas da tarde, te espero lá. Escuta, intolerância alimentar, Isso. É uma coisa que tá na moda? Não é que tá na moda, é que as pessoas começaram a prestar mais atenção em alguns sintomas e o estresse, alteração na alimentação, baixa qualidade de sono, vários fatores influenciam na qualidade do funcionamento do seu intestino. O intestino que não funciona bem, ele aumenta o risco de intolerância. Então a intolerância alimentar, às vezes a pessoa fala, mas eu nunca tive isso, vou ter isso com 20, com 30, com 40 anos. Pode ser após um quadro de estresse, uma fase que você tem dormido muito mal, e aí a gente começa a desenvolver intolerância alimentar. Quais são as mais comuns? Eu até deixei aqui. Tem isso? Tem. As mais comuns são a intolerância de trigo, então seja do glúten ou do próprio trigo mesmo, intolerância de leite, às vezes a pessoa acha que é só a lactose, que é o carboidrato do leite, mas existe também a intolerância à proteína do leite, então a gente tem que ficar atento que existem 2 intolerâncias relacionadas ao leite que são diferentes. Intolerância ao ovo, principalmente a proteína do ovo, na clara. A gema é muito raro alguém ter intolerância à gema. Ah, o problema é a clara? É a clara, Olha ela só. gera muito mais processo inflamatório e ela é mais causadora de intolerância alimentar. Perfeito. Bebidas fermentadas, então no caso aqui, tanto de cereais quanto de frutas. Então o fermento, a levedura, aquela fermentação, ela causa também intolerâncias. Também cafeína, tem muita gente que é intolerante à cafeína. Nossa, super já comum. Pensou ficar sem um cafezinho? Sem cafezinho. Olha, e o que a pessoa sente? Mal-estar? Então, a intolerância, isso é uma pergunta assim, todo mundo fala, mas eu não senti nada. A intolerância pode ser sintoma tardio, é diferente da alergia alimentar. Ah, boa. Alergia alimentar é uma coisa, intolerância alimentar é outra. Alergia alimentar é o sintoma rápido. E uma coisa é imunológica, no caso da alergia, e outra é enzimática, no caso da intolerância. Ou seja, tenho alergia a camarão, você come, você já pode começar a empipocar, já dá urticária, pode dar problema na glote, enfim, é tudo muito rápido. A intolerância, ela pode demorar de 1 hora até 3, 4, 5 dias para aparecer um sintoma. E os sintomas, por que é tão difícil de diagnosticar uma intolerância? Porque justamente os sintomas, eles são vastos. Variam. Muito. Vai desde uma dor de cabeça, um cansaço, um desânimo, prisão de ventre. Prisão de ventre ou diarreia, ou alternância entre prisão de ventre e diarreia. Sintoma de gases, flatulências, aquele abdômen estufado. Então, às vezes a pessoa acorda de manhã, tá com o abdômen mais retinho. E aí, no fim do dia, sente que aquele abdômen tá globoso, estufado, inchado. Retenção de líquido. Então, assim, dificuldade de colocar uma aliança num dia, outro dia tá funcionando. Tem a ver, então, com intolerância alimentar. Tudo tem a ver com a intolerância alimentar. Temos perguntas. Então, vamos. Primeira pergunta foi enviada pela Solange Dantas. Sempre que como alguns tipos de pães, mesmo em pequena quantidade, fico com dor de cabeça, cólicas e até acne. Fiz o teste e deu negativo para doença celíaca. Mesmo assim, é possível que eu tenha intolerância ao trigo? Sim, Solange, é super possível, porque a doença celíaca ela é diferente da intolerância. A doença celíaca é uma doença autoimune, em que as vilosidades do seu intestino, que são aquelas ondinhas dentro do seu intestino, elas vão ficando retinhas e vai diminuindo a absorção de vários nutrientes. Então é uma doença autoimune do sistema imunológico. No caso da intolerância, provavelmente você tem uma dificuldade de absorver, de digerir aquele alimento, no caso o trigo, Solange. Então, por exemplo, o seu corpo ele tem uma dificuldade de quebrar esse trigo, e esse trigo ele fica muito tempo em contato com o seu intestino, causando essas sensações. A acne é super sintoma de intolerância. Preso. Também, e de intolerância alimentar. Boa. Próxima pergunta foi mandada pela Adriane Freitas. Uma pessoa deve desenvolver ao longo dos anos intolerância à cebola e ao alho? Sempre utilizei ambos nos meus pratos, mas de um tempo para cá percebi que fico com dor estomacal e diarreia. Olha. Pode. Sério? Pode. A intolerância alimentar, como eu falei, pode ser que você nunca tenha tido intolerância, então tu passou a infância sem ter intolerância alimentar. Não tem idade para aparecer? Não tem idade. Então a gente tem que observar os sintomas. Os sintomas. Vamos supor que você passou um fim de semana na praia e você pegou uma intoxicação alimentar. Tá. Então, diarreia, vômito, quadro típico de intoxicação alimentar. A partir dali, você pode desenvolver uma intolerância alimentar. Entendeu? Entendi. Porque qualquer alteração do seu intestino, você pode ter alteração
de intolerância alimentar. O seu corpo pode ter dificuldade de digerir algum alimento que você vai começar a consumir. Então, assim, existe intolerância ao alho e à cebola. Normalmente, os sintomas é aquela sensação de que você fica rotando muito tempo, aquele gostinho. Sabia, é. Sabe quando a pessoa conversa muito tempo com aquilo ali? Cai mal, né? A gente fala, pesou. Às vezes a pessoa até acha que é fígado. Ai, deve ser fígado. Não. Alguma coisa. Às vezes é intolerância alimentar. E muitas vezes, a pessoa, por exemplo, come hoje. Amanhã ela acorda com uma sensação de ressaca alimentar. Ela não ingeriu nada alcoólico, mas ela acorda com uma sede, uma boca meio amarrada, assim, um amargo na boca. Pode também ser sintoma de intolerância alimentar no dia anterior. E aí, a solução é evitar os alimentos. Por exemplo, trigo. Evita alimento com trigo. Isso. Tá. Existe o teste de intolerância alimentar que você pode fazer. O mais comum é a da lactose, mas existem hoje em dia testes de até 221 alimentos. Exato. E é igual teste de alergia? Porque quando a gente faz teste de alergia, dá tudo positivo. Não, de intolerância não é? Quase tudo dá positivo. Você fala, não posso usar nada. Nada. Não é? Teste de alergia, você fala, nossa. Não, o de intolerância alimentar é um exame de sangue. Normalmente precisa de muito pouco sangue para fazer esse exame de intolerância alimentar e eles vão avaliar como o seu corpo reage na presença de algum alimento na questão enzimática e não imunológica. Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, eu já fiz esse teste. Para mim deu, por exemplo, a clara do ovo, mas deu uma intolerância, mas uma intolerância que eu não posso todos os dias. Baixa. Mas você já tinha sentido que quando comia ovo ficava assim meio esquisito? Se eu como todos os dias, eu sinto que eu fico com uma sensação de estufado. Tá. Entendeu? Tá. Eu sinto. O meu não deu glúten, o meu deu trigo. Então, por exemplo, a aveia, que existe uma contaminação cruzada, que muitas vezes ela tem glúten, não me faz mal. Mas o trigo, sim. Então, isso é muito individual. Para mim, se eu não me engano, de 221 alimentos, foram 10 que eu tive intolerância. Fica fácil, assim, Fica né? Fácil. Evitar. Fica fácil. Mais uma pergunta. Ítalo Almeida, uma pessoa intolerante pode deixar de ter o problema com o passar do tempo? Pode. Pode? Que notícia boa. Pode, depende do tipo de intolerância. Existe a intolerância primária, você nasce intolerante àquilo. Por exemplo, existem pessoas que têm intolerância à lactose e essa intolerância ela é primária. Você não produz a lactase, que é a enzima que vai fazer a digestão da lactose. Não adianta, você vai... Ou quando você... eu quero comer um pedaço de queijo. Você tem que tomar muitas vezes a enzima... Para poder consumir. Porque senão você vai passar mal. Tá. E existe a intolerância secundária, que é essa que eu te falei, de uma intoxicação alimentar, de um quadro de estresse, de uma alteração no sono. Mulher que está com bebê pequeno, que começa a alterar muito o sono, ela começa a desenvolver algumas intolerâncias alimentares. Pode ser que depois você deixe de ser intolerante a esses alimentos. Ou tirar esses alimentos do excesso. No meu caso, que eu falei do ovo, eu tirei ele de todos os dias. Deixei umas 2 vezes na semana, tá tudo bem. Se eu percebo que eu começo a aumentar muito o consumo da clara, volto ao incômodo. Perfeito. Entendeu? Próxima pergunta foi enviada pelo Érico Garcia. Desde que descobri que tenho diabetes há 5 meses, passei a consumir produtos dietéticos. Porém, percebi que o meu corpo não está lidando bem com a mudança. Fico com coceira e gases. Posso ter intolerância a algo usado na fórmula dessas comidas? Pode, Érico. Pode ser que você tenha intolerância a algum tipo de adoçante, um edulcorante específico usado nesses produtos diet. Pode ser sacarina, ciclamato, aspartame. Agora, a coceira é um sintoma muito mais de alergia do que de intolerância. Então, vale a pena buscar um dermatologista para fazer um teste de alergia. No caso dos gases, é bem sintoma de intolerância mesmo. Às vezes, vale a pena deixar de consumir esses alimentos industrializados por conter esse tipo de adoçante. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Tainá Menezes. Tenho intolerância ao milho. Posso ter os mesmos sintomas caso consuma amido de milho? Pode. É porque é do milho, né? Pode. Ai, o milho, olha, eu já peguei paciente com intolerância ao milho e pensa, o milho tá na pipoca, o milho tá numa pamonha, o milho tá numa farofa, na farinha de milho, no amido de milho. Ele é um alimento muito versátil. Quando a gente tem intolerância, a gente percebe como esse alimento é usado nas coisas. Como ele é, exato. A gente não se toca. É isso mesmo. Então, a minha dica é, use em menor quantidade esse milho, deixa ele bem de forma esporádica e vai fazendo o teste, porque como esse exame de intolerância, muitas vezes alguns convênios não cobrem, o melhor teste é a gente, por exemplo, eu percebo que o feijão não me cai muito bem. Pronto, reduz o consumo. Ou será que é o feijão ou é o ovo? Um dia fica com o feijão, um dia fica com um ovo e vai vendo como você se sente. Mas, Mariana, os convênios normalmente não cobrem, mas é um exame caro?
Depende. O de 50 alimentos não é um exame caro. Tá. Agora, o de 221 alimentos, ele é bem mais caro. Quando você diz não é muito caro, é assim mais ou menos quanto? Ele varia de 70 até 120. Tá, dependendo do laboratório. Exato. É um exame tá. que você só precisa fazer uma vez, não precisa fazer sempre. Agora, o de 221 alimentos, como são poucos laboratórios que fazem, normalmente é mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Por isso que eu falo, não vale a pena, na minha opinião. Melhor se observar. É melhor. Muito melhor se observar, claro. E aquela coisa, como eu te disse, eu fiz o exame porque eu precisava saber como que ele era feito e tudo mais. Foi ótimo, mas se você me perguntar, você faria de novo? Não. Inclusive, eu só indico para o paciente que passa muito mal e não sabe mesmo de onde a gente já fez os testes, de tirar algum alimento, de colocar outro alimento. Isso é muito importante. Boa. Vou fazer um teste, por exemplo. Eu tô achando que é o pãozinho que está me fazendo mal. Não adianta você tirar o pão um dia, porque como eu disse, a intolerância ela pode ser tardia. Então, tire pelo menos durante 7 dias esse alimento. Aí observa os sintomas. Volta no dia seguinte, então deu 7 dias sem esse alimento. No 8º dia, consuma esse alimento mais de uma vez ao dia. E observe suas reações. Ótimo. É o melhor jeito. Porque aí você já limpou, consumiu de novo, perfeito. E não precisa gastar, investir esse valor todo, sendo que a gente consegue fazer os testes. Porque assim, às vezes esses exames, ele dá, por exemplo, ostra. Mas é uma coisa que você nem tem hábito de consumir, entendeu? Então vamos no dia a dia. Pra que fazer? Tá Se bom. todos os dias você tem sintomas gastrointestinais, incômodo, dor de cabeça, pensa no que você come todos os dias. Não é algo que você come muito esporádico, entendeu? Perfeito. A gente vai se encontrar daqui a pouco na cozinha, Na né? cozinha, vamos fazer uma receitinha. É pão de queijo sem queijo? Sem queijo. Eu adorei essa receita. Até daqui a pouco, então. Até. Vou continuar falando de importante do que a nossa saúde. Não mesmo. Bom, vamos que fazer belezinho, Ele é bonitinho. Pãozinho. Ele é um pãozinho. Você vai ver que a textura e o gosto lembra bastante um pãozinho de queijo. Mas como o pão de queijo vai tanto que as pessoas acabam tendo, é muito comum a intolerância aos derivados de leite, Sim. né? Então esse daqui ele não vai nem derivados de leite e também não vai o ovo, já que também é comum. Lembrando que os ingredientes estão no site do Gazeta Mulheres, você vai encontrar os ingredientes e o passo a passo dessa receita. Perfeito. Vamos lá. É muito simples. Deixa eu pegar essa espátula. À vontade. Deixa eu lavar minhas mãos enquanto você vai fazendo aí, Mariana. Aqui, olha, eu vou colocar a abóbora. Eu já cozinhei a abóbora japonesa, aquela kabocha. E eu bati a abóbora no mixer mesmo, ou num processador. Se fizer com a outra, não dá certo. É que a outra é mais Dá. aguadinha, né? A outra é mais aguada, então é isso que eu ia falar. A outra você tem que cozinhar no vapor, porque se você cozinhar na água, entra muita água e fica muito aguada. Perfeito. Então se você usar outra, pode, mas daí tem que cozinhar no vapor. Essa você cozinhou onde, Mariana? Essa aqui eu cozinhei no vapor mesmo. No vapor. Sabe aquela panela do vapor, gente, que tem uns buraquinhos? Sim, que a gente faz legumes e tal. Isso. Essa panela é uma mão na roda, né? É Impressionante muito. como a gente usa. E dá pra você colocar vários legumes juntos e eles não pegam o gosto um do outro. Isso. E aquela aguinha de baixo, normalmente você pode ver que ela não fica tão com cor quando a gente usa de imersão, porque você não perde tanto nutriente. Mas você sabe que quando eu uso essa panela para cozinhar legumes, eu guardo a água para depois fazer uma sopa. Uma sopa, pode ser, pode ser. Até dá pra cozinhar ovo enquanto você tá fazendo os legumes, deixa ali pra cozinhar um ovo Boa, também. boa. Aqui eu tô colocando um polvilho azedo. Que é clássico na receita de pão de queijo, né, Mariana? O azedo é o que mais dá o gostinho do pão de queijo. Polvilho doce? Polvilho doce. Bom, só para eu tirar a curiosidade, 200 gramas de abóbora, Isso. 100 de polvilho doce e 150 de polvilho azedo, um pouquinho Exato. mais do azedo. Um pouquinho mais do azedo. Tá. Azeite, 50 ml de azeite. Não pode ser manteiga porque é para quem é intolerante. Exato, a gente está pensando na intolerância. Exato. A abóbora também é um alimento de baixíssima reação à intolerância alimentar, diferente da batata. É mais comum a pessoa... A batata, repolho, Nossa, já pensou ser milho. intolerante à batata? Que dureza. Batata é super comum. Agora, a batata doce, a mandioca, no caso do polvilho, né? A abóbora, baixíssima risco de intolerância. Agora, a batata inglesa tem bastante. Que coisa, não? E Aí nossa, e batata vai em quase tudo. Difícil. Muito. Mas daí a pessoa começa a adaptar mudar para uma mandioca, para uma batata doce. Para quem tem intolerância, Mariana, alguma adaptação na vida vai ter que ser feita. Vai. Não tem jeito. E Em nome assim, do bem-estar. E não só o bem-estar. A longo prazo, eu vou colocar um pouquinho. Quer que eu segure? Eu quero, por Vai. favor. A longo prazo, se você ficar consumindo um alimento que você tem intolerância, você tem maior risco até de câncer de intestino. Então, a intolerância alimentar, Nossa. a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que nosso corpo dá, porque assim, a gente tem sinais.
Exato. E muitas vezes a intolerância alimentar ela é mascarada por uso de alguns medicamentos. Então, às vezes, você está se sentindo mal e sem nem consultar médico, nada, aí você toma algum medicamento para gases, algum medicamento para o estômago. Mas automedicação não é uma péssimo. boa. E aí você mascara um sintoma que você tem. Pronto. Aqui já está pronto. Eu vou colocar ervinhas, no caso aqui tem alecrim e orégano, mas a pessoa pode usar as ervas que ela quiser. Eu uso desidratada para não soltar água. Quer que eu segure? Eu tô com medo, que tá dançando. Tá dançando. E depois eu sal. O sal que tá ali, ele é escuro, mas é porque é aquele sal negro, mas pode ser sal marinho. Pode, por favor. Muito bem. Pronto. Pode ser sal marinho, pode ser o sal rosa, desde que seja... Escuta, quanto que dá? Bastante pãozinho, hein? Deu mais do que aquilo ali, na verdade, dá bastante. Aí é super simples. Daqui já tá pronto. Agora é ir pro forno. Eu gosto de fazer as bolinhas, pronto. Pequenas. Você pode rechear se você quiser. Peraí, pegar uma assadeira. Aqui. Ah, vai por aí? Tá. Isso. Pode rechear do quê? Porque queijo não pode. Um frango desfiadinho, por exemplo. Você pode usar pode uma pôr carne... legume? Pode. Um pedaço de cenoura, uma vagem, pode. Aí, se você for rechear, você abre... Espinafre batidinho. Maravilhoso. Delícia. Pode. Aí você coloca aqui no meio, fecha e enrola. Quando é o recheado. Quando é o recheado. Se não, faz a bolinha e manda. A bolinha. No caso, você Posso pode provar fazer... Pode, lógico. Você pode fazer tanto bolinha assim, quanto bolinha achatadinha. Esse aí eu fiz achatadinha. Tá, vamos partir aqui, peraí. A textura é de pão de queijo. É, e o gostinho, você vai ver que ele é bem gostosinho. Não é? Ó, isso foi achatadinho. A liga do polvilho é maravilhosa. É. Adorei essa receita. Não é gostosa? E muito simples, né? Vou pôr aqui. Claro. Ele é bem gostosinha, né? Dá pra congelar isso? Dá. Aí, por exemplo, quero congelar. Você vai congelar ainda assim. Nossa, muito... Não congela assado. E aí você quando... Pode, fica à vontade, claro. Mais um pedaço, mais um pedaço. Mas ele é muito gostosinho, né? Uhum. E ele fica crocante e no meio molinho. É uma delícia. E, por exemplo, você pode congelar as bolinhas, tranquilo, tira do congelador, vai direto pro forno, não precisa descongelar. Igualzinho pão de queijo. Exatamente. Sabe, eu adoro pão de queijo. Ah, eu também. Amo. Mas eu achei esse mais gostoso, porque ele é mais leve e o gostinho da batata, da abóbora faz a diferença. Faz a diferença. E aí a pessoa pode brincar com as ervas, usar uma erva que ela gosta muito. Enfim, fica a critério. Que outras ervas, por exemplo? Olha, com manjericão fica bom, principalmente se você fizer com mandioca. Então, no lugar da abóbora, mesma quantidade, 200 gramas de mandioca cozida e batidinha. Aí mesma uma coisa. Delícia. E aí você coloca o manjericão e um tomatinho seco no meio de recheio. Nossa. Fica maravilhoso. Aí você já sofisticou. Já ficou gourmet. Já ficou gourmet, exatamente. Eu vou comer mais um pedacinho. Enquanto isso, a gente vai pro intervalo. Mas olha, a doutora Mariana Ferri Dávila tem um site, que é www.marianaferridavila.com.br. Instagram, YouTube, Mari Ferri Dávila. Isso mesmo. Adorei essa receita, vou comer mais um pedacinho, a gente vai pro intervalo. E na volta a gente tem um rocambole que diz que não precisa nada, só misturar. Rocambole trufado. Vamos ver como é que é. Até já.